Já começou aqui, tá? Acho que tem. Boa noite, Valéria. Boa noite, Denise, Viviane. Boa noite, pessoal. Oi, Denise. Tudo de Boa noite. bom? Boa noite, Denise, Valéria, Boa companheira. noite, lindezas. Saudade de todo mundo. Ó, eu vou aproveitar Saudade, o dia que vocês não saudade. tiverem, o dia que vocês não estiverem em casa, eu vou escondido tomar café com Clarice, vocês vão ver. Está convidadíssima, pode vir. Vou escondido. Saudade demais da minha dona. Boa noite, eu tô com saudade de você. Boa noite, minha querida. Pode vir tomar café comigo, viu? Viu? Ela é minha amiga. Convidou mesmo. Vou fazer uma comida gostosa. Nós vamos encontrar escondido. Oi, gente. Boa noite para todo mundo. Carol arrasando aí, né, Carol? Tudo bem? Humilha que eu dou conta. Humilha que eu dou conta. Ô, gente, é sempre uma alegria encontrar, né? Amanhã estaremos lá. Com Deus muita... quiser. Isso aí. Hoje nós paramos na questão 16, né? Isso aí, do capítulo 4. Avisar o pessoal aí que nós vamos dar continuidade na questão 16, tá? Uhum. É isso aí. Nós estamos no capítulo 4 da segunda parte da teoria das manifestações físicas, no tópico 74, mas na questão 16. Isso. Não é isso? Isso mesmo. Eu não sei, a minha cabeça não fila, não. Eu tive que voltar aqui, mas Denise está pronta para tudo, né? Não, eu só anotei. Boa Hoje eu não noite, Grazi. consigo anotar, mas eu também costumo anotar. Isso aí. No final, a gente vai dar um recadinho, né? Quem quiser chegar lá na FEAC, né? Na sede nova, tem que pegar a lotação Bela Vista, que o pessoal foi lá hoje. Diz que a Cidade de Deus também passa lá na porta. Passando, parece que não. Foi Falaram que informação não. que eu recebi. Eu estou vendendo do jeito que eu comprei. O Mas o pessoal foi Bela lá hoje. Vista, se o Bela Vista é mais certo, então vamos indicar o Bela Vista, né? Porque acho que o Bela Vista passa na porta mesmo. Uhum. Então, mas todo jeito chega, né, gente? Primavera Quem tem 2. bolsa vai arruma, não é? Chega de qualquer jeito. É isso aí, com certeza. Isso aí. Vamos começar? Aí a Ana Paula está nos avisando que a Cidade de Deus não passa mês, não. Ah, tá. A turma que foi lá hoje já avisou que é o Bela Vista. Mas é bem no principinho ali, é tranquilo achar. Uhum. A Viviane está falando que a Cidade de Deus ela para na avenida, aí a pessoa teria que andar um pouco, né? Foi o que eu imaginei, né? Já que você falou que não passava lá, devia de parar na avenida mesmo e segue caminho. É o Bela Vista mesmo, que para pertinho. É o Bela Vista mesmo. É bom que tem muita lotação para lá. Sempre tem muito
graças a Deus, vai dar tudo certo. E aí, a Dani já está com a nossa mensagem. Sim, Denise, hoje nós vamos fazer uma oração. Amém. Uma linda oração de reflexão. Isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Oração nossa. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir seus desígnios onde e como queira, hoje, agora e sempre. Chico Xavier. Ai, que lindo. Bom, então, né, em nome da FEAC, Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, abençoada pelo mentor Dr. Pedro Luiz e toda a sua equipe, uma pleia de muita luz que nos ampara, nos inspira, nos ensinamentos do Mestre Jesus sobre as bênçãos de Deus. Que Deus possa nos fortalecer e que estejamos todos encarnados e desencarnados. A cada um de nós que acessar, que ouvir, que possamos aprender cada dia mais. Mestre, que o estudo se transforme em nossas ações, que possa liberar os nossos medos, tirar as nossas inseguranças. E que cada um de nós, Senhor, possamos ser como a estrela que colocaste no céu, como o sol que chega toda manhã. Possamos ser, Senhor, uma inspiração. Possamos trabalhar para ajudar a todos. Possamos ser leves no falar. Possamos abraçar com vibrações de luz e de amor. Que a paz do Mestre Jesus, nos abraços e na bênção de Maria, Mãe de Jesus, possa envolver a cura, a melhora de todo o nosso planeta. Em cada hospital, em cada lar que tiver alguém sofrendo, doente e triste, receba as vibrações que vão limpar o ambiente e renovar a esperança e a força. Que a nossa cura, Senhor, seja de pensamento, alma e vida. Que a nossa cura se transforme em amor ao próximo, a todos, e que a humanidade, um cuidando do outro, todos estaremos sendo cuidados. Em nome do teu amor, que assim seja. Que assim seja. Vamos lá. Podemos começar? Podemos começar. Vamos lá. Questão número 16. A mesa animada age com inteligência? Pensa. Resposta. É como o bastão com que fazes um sinal inteligente a alguém. Não pensa, mas a vitalidade de que está animado lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência. É bom saber que a mesa em movimento não se torna espírito e não tem pensamento nem vontade. Observação. Servimos frequentemente de uma expressão semelhante na linguagem usual. De uma roda que gira com velocidade, dizemos que está animada de um movimento rápido. Pessoal, Kardec foi perguntando nessa questão aqui ao espírito de São Luís
E ele foi respondendo, porque mesmo já tirando, através da observação, utilizando o método dedutivo, né? Kardec já foi trabalhando as questões, ele perguntava a mesma coisa sobre um outro prisma, permitindo que as respostas do plano espiritual pudessem tirar qualquer dúvida, independente da nossa capacidade de entendimento. Então, ele cercava as questões com muito cuidado. Então, como ainda que ele ainda fala, né, sobre as manifestações físicas, como podia ser possível a gente escutar os estralidos, que é diferente, que não pode ser só uma dilatação da matéria. E tem barulhos que são somente uma dilatação da madeira, né? Mas aqui ele pergunta, Pepe, se uma mesa que está animada, gente, no sentido de ânimo, é de movimentação. Essa vitalidade que movimenta a mesa é aquele combinação de fluidos que nós vimos nos estudos anteriores, que a energia que o médium emite, que o plano espiritual, espíritos de luz presentes, permitem que movimente, e as energias da natureza combinadas geram energia suficiente para movimentar a mesa. A mesa é inteligente? Não. Inteligente é aqueles que manipulam os fluidos, que são os reencarnados e os desencarnados. Os que estão ligados a um corpo de carne e os que estão desligados do corpo de carne. Mas a matéria continua sendo a mesma matéria. Tranquilo? Tranquilo. 17. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? Resposta: o espírito é a causa e o fluido é seu instrumento. Ambos são necessários. Isso aí. Por que muita gente pensa nisso aqui? Né? Naquela época, questionava-se muito se a vontade da pessoa, né, do reencarnado, sozinho pelo seu magnetismo, pela sua energia que ele é capaz de gerar, né, se isso poderia, então, a vontade, a força de vontade da pessoa, eles questionavam muito, e por isso que Kardec fazia questão de perguntar, né? A mesa era inteligente? Não, inteligente era os que estavam ali combinando, os espíritos que estavam movimentando a combinação de energia. E ele fala, qual que é a casa mais importante, né? A preponderante, na produção de qualquer fenômeno? Aqui ele deu o exemplo da mesa, que era o que em Paris, naquela época, todo mundo estava ouvindo falar, né? O mais importante é esse fluido, que é uma combinação de energia, ou o espírito? E ele diz, o espírito é a causa, o fluido é o instrumento. Ambos são necessários. Se o espírito não permitir, se o espírito não quiser, a movimentação não ocorre. A gente vai ver umas questões aqui logo para frente a respeito disso. Então, o espírito, por isso que é importante, nas questões do charlatanismo, daqueles que começam a usar a mediunidade com outras intenções, os espíritos se afastam. E muitas vezes aquele médium, porque a mediunidade é um dom, ela é uma predisposição orgânica, né? Mas se ela é mal utilizada, espíritos sérios afastam, e muitas vezes eles deixam os espíritos que não são, né, tão sérios, eles também se afastam e deixam que o médium literalmente passe aquela aflição de não sentir o apoio do plano espiritual. Aí é quando o médium, né, o médium não, a pessoa mistifica, falsifica, porque ela finge que está tendo uma intuição ou uma comunicação, e isso não existe. O espírito é fundamental, através dos mentores, nas reuniões, e por isso que o médium deve buscar o conhecimento para que ele não seja abandonado por espíritos sérios, e espíritos zombeteiros e levianos tomem conta da sua condição. E isso leva ao processo de fascinação. Esse processo de fascinação, o médium acha, ele já se perde na sua vontade,
né, pela sua vontade, ele já vai sendo envaidecido e perde dos fundamentos sérios, dos ensinamentos de Jesus, e fica muito mais preocupado com o fenômeno, com a ação do bem, do que com a ação do bem. Então, é importante que em qualquer tipo de manifestação, o principal é o espírito, né? Os amigos do plano espiritual, junto com o médium, no trabalho de amor ao próximo e de amparo. O charlatanismo, a enganação, a mistificação, é quando uma pessoa, né, achando que está na propriedade de uma mediunidade, utiliza isso para as suas vontades próprias. Vamos lá? Denise, lá vem eu. Quando eles falam que a causa, né, tem que ser o fluido e o instrumento, que no caso é o espírito e o médium, aquele lance do poder da mente, de manipular, de movimentar objetos, isso tudo vai por água abaixo? Essa teoria ou não? Aqui para frente a gente vai ver aquilo que eles chamam de pessoas elétricas. Não são as pessoas que dão choque uma na outra, não, tá? Aqui para frente a gente vai explicar, bem colocado aqui na questão, acho que é 20. Nós estamos na 17. Na 20 ele fala exatamente sobre isso. O que acontece? Pode sim... Não! Espera que na 20 a gente responde. Vou esperar até lá. Então, tá bom? Tá bom. Então, 18. Qual o papel da vontade do médium? Resposta: chamar os espíritos e ajudá-los a impulsionar os fluidos. Gente, aqui é muito importante, né? Quando a gente fala, a gente escuta muito que nós que gostamos de estudar o espiritismo, a doutrina espírita, quem não conhece, né? Eles falam que nós somos os endemoniados, né? Muito pelo contrário, o nosso respeito a todos os irmãos de forma igual é o cunho principal dessa verdade de Jesus, que é a terceira revelação que ela vem nos explicar. A primeira revelação veio com Moisés, nos explicando, enquanto humanidade, de um Deus único. A segunda revelação veio com Jesus, nos ensinando que a lei de Daniel, aquela lei de Moisés que foi necessária naquela época, né, que nós confundimos muito, porque Moisés criava leis civis para a sociedade, que ali não tinha muito controle, muito respeito ao próximo. Então ele impunha uma lei e todo mundo achava que era uma lei divina. Moisés recebeu, sim, os 10 mandamentos, que foram leis divinas, porém, a segunda revelação veio com Jesus para nos explicar que a justiça divina é diferente da justiça humana e que ela se baseia no amor e na caridade. Os judeus estavam há 430 anos sem nenhuma profecia, sem nenhum médium enviando comunicação para eles. Então eles esperavam um Messias poderoso, com ouro, com poder para mostrar o valor. Na concepção judia, bem realizado é aquele que ficava rico, porque era merecedor, porque Deus o abençoou. Ele tinha que ter prosperidade para ajudar o próximo. E vem Jesus, um nazareno, nas suas túnicas e vestes simples, andando descalço, ensinando amor e caridade e perdão. Então, a segunda revelação veio com Jesus. A terceira revelação, Jesus disse que nos enviaria um Consolador prometido quando estivéssemos preparados para recebê-lo. O Consolador prometido, ele é a revelação de que a vida não acaba, que o corpo físico, sim, sucumbe, morre, mas que todas as nossas emoções, sentimentos, conhecimentos e consequências de tudo que nós fizemos está conosco no espírito, no plano espiritual, no corpo perispiritual. Então, aqui fala, o papel nesse caso, né? Por isso que a gente diz que nós espíritas, nós respeitamos aqueles que não conhecem e às vezes nos julgam. Mas o espiritismo, a gente tem profundo respeito por aquele irmão que desencarnou, morreu no corpo de carne, se vê no plano espiritual aflito, desesperado,
sem entender por que ninguém conversa com ele, e ele tá sentindo, ele está vendo que ele tem um corpo, e que esse corpo é diferente. E pelo condicionamento que nos foi ensinado, que a gente vai morrer e vai dormir, que a gente vai morrer e vai para o inferno, ou que a gente vai morrer e vai para o céu, né? Então, por esse condicionamento, no despertar após o desligamento do corpo físico, muitos espíritos precisam de amparo e de auxílio. Muitos espíritos presos no ódio fazem mal a eles e ao próximo. Então, o espírito, né, atrair, o papel do médium, evocar, é com respeito, não é para resolver problema pessoal. A evocação é para atrair esses irmãos e poder educá-los no amor ao próximo, e que eles continuem suas vidas sem se prejudicar e sem prejudicar os que estão reencarnados, direcionando na lei de caridade e de amor. Então, todas as vezes que existe uma reunião mediúnica, a gente sabe a seriedade com que as casas espíritas, mesmo, né, trabalham no respeito e no carinho, até com irmãos que se manifestam extremamente agressivos. Então, aqui, olha, o médium nesse papel, ele desempenha, a vontade dele é importante? É muito importante. Por isso que a mediunidade é uma missão de amor. Vamos lá? 18A. É indispensável a vontade do médium? Resposta. Ela aumenta a potência, mas nem sempre é necessária, desde que pode haver um movimento, malgrado ou contra a vontade do médium, o que é uma prova da existência de uma causa independente. Observação. Nem sempre é necessário o contato das mãos para mover um objeto. Ele basta quase sempre para dar o primeiro impulso. Espera aí que eu perdi aqui. Iniciado o movimento, o objeto pode obedecer à vontade sem contato material. Isso depende da potência mediúnica ou da natureza dos espíritos. Aliás, o primeiro contato nem sempre é necessário. Temos a prova disso nos movimentos e deslocamentos espontâneos que ninguém pensou em provocar. Pessoal, aqui ele está perguntando, né, se o papel do médium é importante. Ele é importante. Durante uma reunião mediúnica, em que pessoas sérias rezam, né, tentam acalmar sua mente, pedindo a Deus, aos bons espíritos, aos mentores, aos anjos da guarda, que amparem e fortaleçam para que essas comunicações se tornem possíveis no amparo ao próximo, porque o intuito é sempre amparar e instruir. Tentar, dentro do possível, finalizar um processo de interferência de alguém do plano espiritual no plano físico, ou nós, no plano físico, numa mente desorientada, obsediando, atormentando irmãos que partiram, querendo que eles fiquem do nosso lado. Porque nós também, reencarnados, obsediamos, influenciamos irmãos que estão em processo de desligamento, estão precisando concentrar energias para se recuperarem, e nós interferimos nesse processo pela nossa vontade. Então, aqui quis dizer o seguinte: é indispensável a vontade? Olha, aqui ele diz o seguinte: aumenta a força. O que significa isso? Todas as vezes que nos reunimos, estamos com o pensamento cheio de vontade, de auxílio ao próximo, as energias que nós emitimos, elas fortalecem o ambiente, produzindo uma matéria semimaterial plasmática, que alguns veem, outros não, que a gente chama de ectoplasma. Ecto é fora e plasma é um estado de matéria diferenciado. Então, o ectoplasma é o que está fora dessa matéria que nós estamos vendo aqui, mas ela é emitida por nós através das nossas emanações de sentimento e de vontade. Então, ele pode provocar, e aqui ele explica o seguinte: aquilo que nós falamos também, os fluidos e essa energia movimentada por espíritos do bem que coordenam as reuniões. Por isso que nunca devemos fazer uma reunião mediúnica fora do centro, né? Por curiosidade. Não se deve fazer isso, porque o ambiente precisa estar protegido. Então, a movimentação é por meio de um fluido que tem impulso e gera energia para
levantar objetos, tá? Aqui mais para frente também a gente vai ver um fato curioso, que a gente vai falar sobre o peso desses objetos. Mas a vontade, ela é importante, porém, o domínio de toda essa reunião e essa movimentação, ela vem do plano espiritual no amparo. Então, sempre é bom que haja uma combinação, equilíbrio, seriedade, sempre com trabalho e intenção no bem. Vamos lá? 19. Por que motivo não podem todos produzir o mesmo efeito e todos os médiums não têm a mesma potência? Resposta. Isso depende do organismo e da maior ou menor facilidade na combinação dos fluidos. E ainda da maior ou menor simpatia do médium com os espíritos, que nele encontram a potência fluídica necessária. Essa potência, como a dos magnetizadores, é maior ou menor. Encontramos, nesse caso, pessoas inteiramente refratárias, outras em que a combinação só se verifica pelo esforço da sua própria vontade, e outras, enfim, em que ela se dá tão natural e facilmente que nem a percebem, servindo de instrumentos sem o saberem, como já dissemos. Observação. O magnetismo é, não há dúvida, o princípio desses fenômenos, mas não como geralmente se pensa. Temos a prova disso na existência de poderosos magnetizadores que não movimentam uma mesinha de centro e de pessoas que não sabem magnetizar, até mesmo crianças que bastam pousar os dedos numa mesa pesada para que ela se agite. Logo, se a potência mediúnica não depende da magnética, é que tem outra causa. Pessoal, é muito sério isso aqui quando a gente diz, por isso que uma das coisas que a gente entende dentro do espiritismo é sempre, você pisou na casa espírita, alguém te dá um livro, lê esse livro. Você já ouviu falar daquele livro? Porque buscar o conhecimento nos afasta do medo, da ignorância que eu digo é do não saber, que muitas vezes nós, principalmente, a gente teve uma irmã, né, uma colega, que nos perguntou 2 semanas atrás como é que ela descobria quando que ela estava tendo a mediunidade ou não. Eu sei que ela está aí, por isso que eu quero comentar. É muito complicado, por isso que a gente busca, porque temporariamente, intermitente, ou seja, em alguns períodos ou não, a mediunidade pode vir de forma muito ostensiva. E uma das formas que a gente percebe essa ostensividade é a clareza que a pessoa tem durante o processo do sono. Então, é diferente dos sonhos, mas se os sonhos se tornam extremamente com coerência lógica dos fatos e dos acontecimentos, e ao despertar você tem essa lembrança total, e muitas vezes aí isso já começa a ser um indício, porém intermitente. Pode ser que muitas vezes a gente também precisa entender se esse sonho não é por causa de algum problema psicológico, alguma emulação que nós temos, alguma dificuldade que a gente possa passar, ok? É muito sério a gente perceber, por isso que a gente vai estudando e vai entendendo. E muitas coisas que as pessoas falam assim, eu nunca fui médium, mas aí você vai descobrir as outras formas de mediunidade que existem. Aqui no nosso capítulo 20, a gente vai falar exatamente sobre o médium, todas as hipóteses de mediunidade. Nem todos os médiums têm a mesma, tem a mesma potência, podemos dizer. Ele movimenta os mesmos objetos. Então, por exemplo, aqui nós temos no Brasil o exemplo do Chico Xavier. Ele tinha toda e qualquer tipo de mediunidade. E ele ainda pediu aos bons espíritos que tirasse dele uma. Ele, quando abraçava as pessoas, ele sabia exatamente quando que a pessoa ia morrer. E ele pediu para os amigos, pediu para Emmanuel, pediu para André Luiz, que intercedesse junto a ele e tirasse isso, porque ele ficava triste quando ele abraçava uma pessoa cheia de planos, de vida, e ele sabia quando que a pessoa ia desencarnar. Ele pediu que essa mediunidade fosse desligada, porque isso fazia sofrer muito. E Chico tinha também todos os outros tipos de mediunidade.
Agora, o que que São Luís responde para Kardec aqui, né? Nem todas as pessoas, cada um de nós temos as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, as nossas vivências, de eras passadas, de vidas passadas e dessas. Por isso que o Espiritismo incentiva tanto a estudar, né? E, inclusive, Kardec diz corajosamente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4 e no 19º, se a ciência algum dia contestar qualquer coisa que o Espiritismo falar, fique com a ciência. Porque a fé tem que ser raciocinada. Fé cega é cego encarregando cego. Fé raciocinada é aquela que de verdade te leva a Deus e a Jesus. Porque ela tem a lógica e o raciocínio. Então, o que ele quer dizer? Por isso que o médium, por isso que todos nós devemos buscar o conhecimento. E com o tempo, a gente vai percebendo se essas manifestações, a intuição, a audição, o sentimento, aquelas percepções ao chegar nos lugares, conversar com determinadas pessoas, essas percepções vão aflorando quando a mediunidade, conforme nós vamos nos conhecendo e conhecendo a capacidade dos fluidos, né, do fluido cósmico universal e toda a manifestação do ectoplasma, nós vamos aguçando a mediunidade. E aí nós vamos entendendo a missão. Por isso que alguns têm a psicografia, que o braço queima, a mão arde. Alguns, através de dar passes para doar energia, né? Outros, através da psicofonia, da incorporação. E os médiuns de cura. O que a gente chama médium de cura? Aquele que é capaz de causar, sim, algum efeito no físico. Mas, para isso, precisamos nos sintonizar. E, inteligentemente, com muita caridade, o que São Luís responde para Kardec, né? A organização de alguns, condição biológica e física. Por isso que a gente diz que no dia das reuniões mediúnicas, evita-se comer carne, excesso de comida, bebida nem pensar. Porque muitas sensações não podem ser confundidas com o nosso estado físico alterado, né? Como diz o outro, comer uma baita de uma feijoada para uma reunião mediúnica, você não vai saber se você está cansado, você tem, né? Esse transe mediúnico, essa comunicação, nós precisamos estar mais leve. Lembrando que os irmãos no plano espiritual com mais evolução, eles sentem os odores horríveis que estão no nosso organismo em fase de decomposição de uma carne que a gente alimentou, às vezes, até alguns dias para trás. Então, é penoso para eles ficar ao nosso lado quando nós ingerimos carne, né? E, além do mais, o que está querendo dizer aqui que eu acho importante? Porque que nem toda pessoa tem a mesma, digamos, potência de mediunidade ou o mesmo tipo de mediunidade. Porque cada um vem com seu... nesse ponto tem o dom que Deus deu, a sua condição física. A mediunidade se manifesta toda ela através da nossa glândula pineal. Ter o conhecimento, buscar ter boa conduta, a vontade de trabalhar para o bem e o amparo do plano espiritual faz com que uns tenham a condição de escrever a psicografia, outros vão ter intuitivo, outros vão nas artes, né? Através das artes, outros vão ter incorporação, outros vão ajudar a aliviar e a curar. E existem outros tipos de mediunidade que a gente vai falar. Mas por que uma coisa que vale muito interessante que a Carol leu, ok? Influi também nessa potencialização que pode ser aumentada pelos espíritos que rodeiam o médium. Ele pode aumentar essa potencialização, essa energia. Existe também maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos que encontram nele a força fluídica necessária. Então, existe sim, né, espíritos que já, percebendo a conduta, percebendo o esforço, percebendo todo o trabalho daquele médium, a sua luta no dia, no trabalho, tudo que ele fez para que ele pudesse se libertar e estar bem, o esforço de estar ali naquele momento, ele consegue sim
ter uma simpatia. Claro, isso, gente, é de espírito para espírito. Por quê? Por que que nós temos birra de alguém que a gente está conhecendo pela primeira vez? A gente fala assim, meu anjo da guarda não bateu, né? Por quê? Aquela pessoa numa outra era, em outras vidas, foi alguém que nos fez o mal. O nosso véu do esquecimento, quando renascemos, ele pode isso nos é dado como bênção, esquecer, para numa nova convivência aprendermos a amar. Por quê? Pode ser nós que fizemos o mal a ele e não ele que fez o mal a nós. Então, quando a gente encontra, existe algo a ser reparado. E aí, esse padrão vibratório acontece também no plano espiritual para conosco. Então, nas reuniões mediúnicas, a espiritualidade, ela precisa de um trabalho. Aquele médium que é mais humilde, que tem um coração melhor, que alimentou com mais fluidez, que se dedicou e preparou para aquela reunião, os trabalhos mais difíceis chegarão até ele, porque ele está com mais condição de participar e ajudar. Então, isso é muito sério, né? Essa conduta nesse seguinte, a simpatia, nós classificamos aqui na Terra de superior e inferior pela roupa, pelo dinheiro, pelo trabalho, por onde que mora. E no plano espiritual, no reino de Deus, o convite é, os nossos valores são pela nossa conduta, e não pelo que nós temos ou apresentamos. Nós somos, e não nós temos. Então, é nesse sentido que ele fala que muitas vezes crianças e pessoas, gente, muitos de nós nunca ouvimos falar no tal da reencarnação nem espiritismo. E muitos de nós viemos organicamente preparados, nossa glândula pineal ativada, e aí os espíritos utilizam a energia que nós somos capazes de emanar, até sem saber, e usam essas energias para socorrer alguém. No livro de André Luiz, num deles, eu não sei se é ação ou reação, ele conta a história de uma mulher que estava sozinha, com um filho. Esse filho era deficiente, só tinha ela e o filho, moravam num casebre, longe da fazenda principal. Ela tinha um problema de coração seríssimo. E a espiritualidade, os mentores, diziam, e André Luiz acompanhou o socorro, que ela não podia desencarnar, porque aquele filho dela, mesmo com toda a deficiência que ele tinha, ele precisava viver mais algum tempo para resgatar uma situação difícil de outra era. E ela tinha participado disso e se comprometeu a ajudar. E como ela dedicava muito amor, através de toda a pobreza que ela tinha, a espiritualidade manifestou nela uma sede absurda. E ela, mesmo tendo dores no coração, ela arrasta até o filtro de barro, bebe água, a água foi fluidificada com remédios tirados da natureza das plantas em volta, e essa água deu a ela condição, até que alguém na fazenda principal tivesse a intuição de visitá-la, e com isso o socorro chegou, e esse filho dela ainda viveu mais 2 anos que era necessário. Porque dentro do trabalho de amor e de humildade, a espiritualidade achou por bem potencializar nela uma intuição ali, uma necessidade que em outras eras não teria. Então é muito importante a gente entender isso que a ciência hoje, e essa semana eu estava vendo, André Luiz, em 1940, um daqueles livros, acho que é Mecanismo da Mediunidade, entre 40 e 1960, Mecanismo da Mediunidade, ele dizia que a prece, quando ela é sincera e com a vontade de auxílio, de socorro, de honestidade, de fé que vai ser resolvido, ela arromba os céus e ela tem velocidade muito maior do que a da luz. Esta semana, eu li um artigo numa revista científica em que diz que os cientistas dos Estados Unidos já descobriram, contestando Einstein, que existe uma velocidade além que a velocidade da luz, combinando fluidos, combinando as ondas com o plasma, que é um outro estado de matéria. Ou seja, a ciência, agora, em 2021, começa a perceber que existe uma velocidade maior que a da luz. Que André Luiz, que foi Carlos Chagas, que ao desencarnar, fez todo um trabalho ditando 13 obras para Chico Xavier, né, que psicografou,
para nos ensinar. Que ele dizia que a prece, se nós soubéssemos o remédio que a velocidade que ela chega ao plano espiritual é muito mais rápida que a da mente. Fique com a ciência se ela ultrapassar tudo que o Espiritismo ensinar. Vamos lá? 20. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas médiums? Resposta. Essas pessoas tiram de si mesmo o fluido necessário à produção dos fenômenos e podem agir sem auxílio dos espíritos. Não são propriamente médiums, no sentido exato da palavra, mas pode ser também que um espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais. Observação. Essas pessoas seriam como sonâmbulos, que podem agir com ou sem o auxílio dos espíritos. Ô, gente, isso aqui é muito sério, essa questão, né? Que me remete àquilo que a Carol comentou com a gente. Nossa, então, o Espiritismo, né? Essa ciência, o Espiritismo, ele vem nos ensinar e nos fazer refletir exatamente sobre isso. Por quê? Muitos cientistas falam que nós somos capazes de gerar energia, né? A nossa onda, a nossa aura, a nossa energia. Aquele russo Kirlian, ele criou aquela máquina que ele tira a foto da nossa aura, né? A foto Kirlian. Bem interessante, mostra mesmo, aquilo ali é a nossa condição fluídica, né? A nossa aura ali naquele momento que ele consegue fotografar. Mas ele trabalha basicamente com 2 tons. Porém, o que ele quer dizer aqui? Algumas pessoas, alguns de nós, temos sim a capacidade orgânica de produzir um fluido e uma energia. A gente já falou que se chama ectoplasma. Pela vontade, pelo sentimento, pela energia. Daí o perigo do mal que nós possamos desejar ou fazer a alguém. Por isso que Jesus nos ensinou a amar e perdoar. Porque qualquer energia, qualquer sentimento ou vontade que eu possa dirigir a alguém, primeiro ela vai atravessar todo o meu espírito, campo mental, campo espiritual, chegar no meu corpo físico. Fazer mal a alguém, desejar mal a alguém, tomar um veneno querendo que o outro morra. Então, nesse sentido as energias que nós produzimos, existem algumas pessoas, sim, que organicamente ela consegue produzir essa energia, mas que muitas vezes ela não tem nem condição disso. E essa energia que ela produz, amigos do plano espiritual utilizam às vezes. Nós estamos numa casa, tem pessoas ali que brigam muito, é uma casa de discórdia, e tem um que faz uma prece, tem um que reza. O mentor, os amigos espirituais, utilizam às vezes a energia daquele que não está nem aí para nada, mas que ele produz essa energia para poder manipular e fazer uma limpeza espiritual nesse lar e melhorar a própria condição da casa. Então, é possível sim que alguém tenha este fluido. Porém, este fluido isoladamente, ele emitido, né? Ele não é utilizado com a direção, com o direcionamento e a proporção necessária, se não tiver um espírito que o auxilie na combinação de fluidos para direcionar, tá? O médium, o que a gente tem que entender? O médium é um intermediário, é um intérprete, é aquele que está entre o plano espiritual e o plano físico. Aquele que isoladamente produz energia, ele isoladamente produz uma energia, tá? Porém, essa energia dele, muitas vezes a pessoa fala assim, ele está desequilibrado, ele está movimentando objetos, né? Uma pessoa que não tem consciência dos sentimentos que ela produz, mas ela produz esse sentimento, espíritos zombeteiros e levianos, usando essa energia, que não é boa, com a dele que está no ambiente, ele combinando isso, ele provoca tragédias dentro de um lar. Quebras, queimas, né, de equipamentos, de material, e complica a vida de muita gente. Né? Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar bem. Gente, cientificamente, Alexandre Alcosorf, eu não sei como escrever para falar para vocês aqui, ele fez uma pesquisa exatamente sobre esses fluidos e a possibilidade de uma pessoa produzir qualquer fenômeno, tá? Isso aí fica muito claro que, para que tenha uma produção de um fenômeno, é necessário
uma interferência de um espírito, do plano espiritual. Daí o papel do médium. Tá? Vamos lá? Questão 21. Ao mover os corpos sólidos, os espíritos penetram na substância dos mesmos ou permanecem fora dela? Resposta: fazem uma coisa e outra. Já dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos, que tudo penetram. Uma porção do seu perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. Gente, essa aqui eu lembro da Carol toda vez, né? Que ela estava fazendo uns docinhos na casa dela e a contou certinho, sumiu e ninguém pegou. E aí é o seguinte, a gente vai estudar aqui para frente sobre o médium de transporte, né? E é o seguinte, o que é que nós já aprendemos sobre o estado da matéria e que hoje a ciência já reconhece? Tudo isso que nós enxergamos, que tem uma densidade, que parece, nossa, a madeira é dura, a pedra, uma rocha, a gente sabe que na sua condição atômica e molecular, não existe nada totalmente denso. Em todo o universo, em toda a criação divina, existem entre as combinações de moléculas espaços vazios. As energias de que cada um de nós produzimos, combinados com os fluidos da natureza e com os espíritos que também produzem outro tipo de energia, baseado nesse ectoplasma, que é uma energia que está entre o nosso corpo físico e o corpo perispiritual, que nós emanamos, eles permitem envolver o objeto, cobrir esse objeto e transportar esse objeto. Ele está pegando? Não. Como diz aqui, né, o espírito de São Luís respondendo a Kardec, e pelas observações, com vários projetos e pesquisas de Kardec, fazendo observação com videntes em vários lugares diferentes, sem um saber do outro, respondem a mesma coisa. O que é a ciência? O que é a ciência é empírico? O fato de observar o mesmo fenômeno acontecer em qualquer que seja o lugar, em situações diferentes, produzir o mesmo resultado. Então, diante disso, esses fluidos emanados, eles têm o poder de envolver o objeto pela vontade do espírito, usando esse ectoplasma, essa energia dos reencarnados, eles envolvem e transportam o objeto sim. Então, aqui é nesse sentido, né, que a gente fala que ele pergunta, né, ele atua sobre corpos sólidos? Atua sim, tá? Tanto dentro da matéria quanto fora. Por isso que, muitas vezes, um exemplo interessante, uma audição de piano, uma certa vez, logo após um trabalho de mediunidade, alguns viram as teclas do piano tocando uma música maravilhosa. Outros viram, né, todo mundo ouviu que o piano estava sendo movimentado. Outros viram uma mão, só a mão, tocando, né, os que tinham vidência. E, na verdade, os amigos espirituais disseram o seguinte, os fluidos combinados dos que tinham mediunidade, do plano espiritual, eles iam tocar aquela música para que aquela reunião pudesse ser encerrada e demonstrar que não tinha nenhum espírito ali tocando, mas que um fluido, pela vontade e conhecimento do espírito, que tinha sido um grande músico, movimentava as teclas corretamente. Que aquela mão que temporariamente apareceu era a manipulação desse ectoplasma, dessa energia que nós emitimos enquanto encarnados, que, movimentado pela vontade do espírito, se fez na forma de uma mão para tocar aquele piano. Tranquilo? 22. Como o espírito bate? Com um objeto material? Resposta: não. Como não usa os braços para erguer a mesa. Sabes que ele não dispõe de martelos. Seu martelo é o fluido combinado que ele põe em ação pela sua vontade para mover ou bater. Quando move, a luz vos transmite a visão do movimento. Quando bate, o ar vos transmite o som. Olha que interessante aqui. A gente vai entender isso aqui. Conforme nós vamos aprofundando, a gente vê que não precisamos ter medo quando ocorre alguma manifestação, né? O fato de haver
espíritos, irmãos desencarnados, que Deus nos criou para a vida imortais. A vida, a essência, o espírito, nós somos imortais. Temporariamente, estamos ligados a um corpo de carne. Vamos depositar nosso corpo à terra, voltar ao plano espiritual. A população vinculada no planeta Terra, sob o comando de Jesus, são de 30 bilhões de habitantes, mais ou menos. Reencarnado, nós somos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. Então, diante deste conhecimento, a grandeza divina vem nos dar o quê? Buscando esse conhecimento, entendendo que as manifestações do plano espiritual, que os irmãos desencarnados, muitas vezes têm menos conhecimentos do que nós. Então, quando nós não temos medo, mas respeito, e dizemos sempre, qualquer coisa que aparecer na sua casa que é estranho, sem medo, sem raiva, convide-o a rezar. Fale de Jesus, mesmo que você não esteja bem. Coloque uma música boa e a energia muda, transmuta imediatamente. Padrão vibratório. Então, aqui ele quis dizer, né? O que faz o espírito bater o som? Olha só, Kardec faz a mesma pergunta sobre um outro prisma. E aqui ele vem explicando. Gente, quando tem uma grande explosão num lugar, vocês lembram o Líbano no ano passado? Tinha um depósito de material que explodiu. Aquela explosão aconteceu na beirada do porto. Ela foi mais de 5 quilômetros, ela saiu destruindo e quebrando casas, apartamentos, né? Quebrando árvores, destruindo tudo. O que tinha ali? Uma ação de um vento. O ar, numa proporção, numa energia, numa proporção, fez com que a velocidade, a força daquele vento quebrasse paredes, derrubasse prédios, quebrasse vidros. Não foi isso? Alguém viu o vento? São energias que estão sendo utilizadas. No plano espiritual, é isso que ele quer dizer. Através de uma movimentação, né, do ar, eles geram som. E é isso que eles fazem. E que uma das coisas também que eles pedem para observar é que os batidos e os barulhos parecem, são similares, mas às vezes não é como se fosse um estampido de madeira, ou a gente bater na madeira. O barulho, às vezes, ele vem um pouco diferente, que é o que o espírito consegue produzir com essas energias e a movimentação de ar que gera som. Vamos lá? Ficou satisfeita não, Carol? Não, é porque eu estou pensando lá na frente, porque na hora que eu li o Bati, eu já imaginei outra coisa. Era isso que eu ia perguntar. Como que a gente sabe que tem várias pessoas que muitas vezes acordam com marcas, né? Às vezes não batem em lugar nenhum. Aí eu te pergunto, eles usam o nosso fluido para poder fazer isso? Porque, né? Usa muito, usa muito. Por isso, quem lê o livro Libertação vai entender a importância. Gente, a coisa mais séria que hoje, assim, várias frentes se ouvem falar, e graças a Deus, a ciência, a psicologia, os médiums, os médicos, né, em várias esferas, estão falando da importância do pensamento. Aí você está falando, nossa, durante o sono, um espírito ele é sem material. Por que ele deixa marca? A gente acorda com umas marcas roxas, e a gente acorda, às vezes, tão machucado, você tem certa sensação que a gente levou uma surra, e levou mesmo, né? Mas o que ele movimenta? A vontade dele com o fluido do que nós emitimos por estarmos reencarnados, eles usam esse fluido e nessa vontade, eles geram uma movimentação que faz com que nós sentimos a vontade dele de nos apertar e nos machucar é tanta que ele, através desse fluido, ele movimenta através do ar essa energia, esse ectoplasma, que ele é moldável e através dessa ira e dessa raiva, usando às vezes os nossos fluidos, eles nos atacam.
a importância. Por que eu citei o livro Libertação? Ele conta a história de um juiz, que era juiz aqui na Terra, sofreu uma grande traição, né, por uma queda da esposa, e ele, no plano espiritual, usando a inteligência, ele manipulou e se virou juiz de um monte de espíritos que tinham feito coisas erradas, e ele julgava como se estivesse na Terra, e eles obedeciam a esse espírito. E esse espírito, quando essa esposa desencarnou, ela sentiu culpa, ela arrependeu, ela teve remorso. Só que ela ficou presa na culpa. E ele foi manipulando, falando que ela era uma loba, que ela era um animal. E usando os fluidos que ela tinha já enquanto encarnada em culpa, ele foi fazendo com que mentalmente ela se transformasse mentalmente numa condição de uma pessoa semi-humana, quase um animal. E numa reunião onde aparece a mãe dele, que com amor eles conseguem movimentar, amigos do plano espiritual começam a dizer a essa irmã, e ela chora quando ela descobre que ela tem mãos, que ela é normal, que ela não é um bicho. Então, toda essa movimentação, olha o que nós somos capazes de fazer com a nossa vontade, com o nosso pensamento. Gente, nós temos que ser... Eu digo assim, eu tenho dó quando a pessoa fala assim, eu não levo desaforo para casa. Comigo tomou, levou. Se fizer, eu vou vingar mesmo. Quando a gente diz que não leva desaforo para casa, a gente não leva mesmo, não. Nós levamos um tanto de amiguinho espiritual que estava lá acompanhando aquele que nos agrediu e que ele não entende que nós, às vezes, estávamos certos, que nós estávamos sofrendo a injustiça. Como ele compactua com os sentimentos daquele irmão que nos agrediu, eles vão nos seguindo para nos perseguir. Então, é inteligente fazer o bem. Por isso que Jesus dizia, se te bater numa face, mostra outro lado. Se te roubarem a túnica, dê também o manto. Porque não vale a pena entrar numa sintonia que não é do bem, que não é de Jesus, porque nós nos adoecemos. E mais uma vez eu falo que foi uma das coisas que eu aprendi, que só entra dentro da gente aquilo que a gente permite. Então é melhor muitas vezes ter a paz do que ter a razão, né? Isso aí, isso mesmo. 23. Concebemos isso quando se trata de um corpo duro, mas como pode nos fazer ouvir ruídos ou sons através do ar? Resposta. Desde que age sobre a matéria, pode agir tanto sobre o ar como sobre a mesa. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como a todos os demais ruídos. Gente, a Vivi está aí, né? Ela me falou que leu o livro Missionários da Luz. Eu estou com esse livro aqui, Missionários da Luz. Por quê? No capítulo 10 deste livro, maravilhoso, a gente começa a ler as obras, né, os ensinamentos, e a gente vai vendo as histórias de irmão que influencia o outro, irmão que socorre o outro, plano espiritual cuidando da gente, as lições que o Espiritismo sempre nos ensina, perdoa, caminha, né? No capítulo 10 tem um tópico que chama materialização. Você sabe o que eles explicam aqui? Porque essa pergunta que a Carol leu para nós, ele fala assim, mas como é que pode? Som articulado, o ar movimenta. O ar não gera um fluido que movimenta corpos sólidos, mesa, cadeira, porta que abre. Como que o ar também pode criar sons diferentes? No capítulo 10, chamado Materialização, ele conta, André Luiz vem, ele acompanha uma equipe do plano espiritual, observa o que acontece, filtra os seus relatos e depois vai ditar para Chico Xavier cada capítulo de cada obra. Foi uma vivência espiritual que André Luiz e uma equipe de socorristas estavam juntos. E ele conta que numa reunião mediúnica, vários irmãos da mesma casa, né, espírita, que se reuniam para rezar, onde se pede todo o cometimento durante as reuniões e no dia. E aí ele conta que durante a reunião, tinham mais ou menos, né? Eu acho que ele quis dizer que tinha umas 20 pessoas, mais ou menos. Cada um estava em silêncio, aquela oração inicial, e mentalmente
cada um queria muito resolver o seu problema pessoal. Alguns chamavam, pediam mentalmente, para que a maioria queria só resolver curiosidades e problemas pessoais, mesmo já trabalhando nas casas e tendo conhecimento. Então, eles falam, André Luiz fala que assustou quando ele percebeu que as palavras que as pessoas tinham falado durante a semana naquela reunião tinham gerado energia que se encontravam ali e influenciavam o ambiente. Palavras. E que essa equipe que estava na reunião mediúnica, alguns queriam muito resolver seus problemas, mas tinha alguns poucos que mentalizavam para que a reunião acontecesse, que os bons espíritos intercedessem, irmãos fossem acolhidos. E aí, o responsável pela reunião no plano espiritual chama André Luiz e diz o seguinte: a energia que eles estão emanando, daqueles que estavam só pensando em resolver seus problemas pessoais, pedindo só por si, essa energia, ele virou e disse, chamou André Luiz e disse, olha, nós vamos usar essa energia, nós vamos materializar uma garganta com as cordas vocais e intuir a equipe a cantar uma música para que todos pensem em sincronia, no mesmo bem. E ao cantar uma música conhecida deles, eles voltam para a sua concentração de direcionamento para gerar energia melhor para que a reunião pudesse acontecer, porque naquela reunião haveria um socorro muito importante a um espírito que estava no plano espiritual, precisando de socorro. Olha, e aí, eu até gravei aqui, que o André Luiz, ele fala que ficou impressionado. Ele falou, gente, improvisemos uma garganta ectoplásmica com as energias, porque a força nervosa do médium, este ectoplasma, essa energia, ela é profundamente sensível às nossas criações mentais. E sobre meus olhos atônitos, André Luiz, no plano espiritual, aprendendo para nos ensinar um delicado aparelho de fonação. E aí foi tocada uma música intuitiva e eles começaram a cantar. Quem participa de uma reunião mediúnica sabe que do nada alguém começa a cantar, né? E aí, esse cantar, as condições, a concentração, na articulação da música e das letras da música, o ambiente ficou favorável. E aí ele diz, meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando, façam a música e possamos sincronizar através da música energias ectoplasmáticas para que esse trabalho seja feito. A fonação, todo o aparelho criado, foi criado com a energia dos reencarnados e a movimentação dos desencarnados, usando ainda as palavras que tinham sido ditas durante a semana. A importância da energia que nós deixamos no lugar. Por que você, às vezes, entra numa... Gente, eu falo que até em tudo nessa vida tem energia. A gente entra, às vezes, em alguns comércios e lá tem coisas lindas, né? Você entra, você tem um mal-estar, parece que tem uma barreira, né? A gente tem uma inibição. E, às vezes, você entra numa loja e toma um choque, porque a gente não tem condição de comprar lá a coisa mais barata. Mas a gente é tão bem atendido, por quê? Eu costumo dizer que todos os lugares, ele tem a cara do dono. E que se o dia que os empresários descobrirem que, sendo mais humanos, eles fazem com que o profissionalismo melhore, é porque a energia do ambiente, ela também é produzida pela conduta de todos os encarnados que lá estão. Então, nesse sentido, é muito importante a gente entender, é muito lindo esse livro, Os Missionários, como todos. Então, eles vão explicando para a gente, não tem milagre, não tem nada de absurdo. E é uma falta de caridade nossa, os nossos irmãos que comunicam, que chegam às vezes com raiva, xingando,
chamarmos de demônio e querer que eles vão embora. Eles precisam ser tratados com amor. Olha, essa casa é de Jesus. Seja bem-vindo. Cuide de você. Não perca seu tempo prejudicando o irmão. Permita que bons espíritos, médicos, enfermeiros, melhorem você. Deixem que se cuidar. É convidado o espírito a olhar para ele e cuidar dele. Com amor, sem julgamento, sem ironia, né? Então, não existe endemoniado. Existem uns irmãos feridos que ainda ferem, mas que, ao serem tratados com amor, são tocados. E, às vezes, não vai ser da primeira vez, vai demorar meses, às vezes demoram anos, mas participando, indo lá até para tentar atrapalhar a reunião mediúnica, de tanto ver amor, seu coração se dobra. Já deu tempo aí, Carol? 8h04 agora. Ô, Denise, só abrindo um parênteses aqui, quando a gente estava falando a respeito de quando a gente está dormindo e que muitas vezes a gente acorda que parece que um caminhão atropelou a gente, lembrando ao pessoal que no livro dos médiuns, não, no Evangelho, tá, desculpa, no Evangelho, no capítulo 28, que é a parte das preces gerais, tem lá no tópico 38, a prece no momento de dormir, que é muito importante, né, para que a gente vá para bons lugares, né, pedir pela proteção da gente. Isso mesmo. As pessoas, todos nós que de alguma forma, direta ou indiretamente, a gente tem algum tipo de mediunidade, todos nós, né, e mais do que nunca, gente, nesse momento agora, a mediunidade, ela tem aflorado, né? Aquela nossa colega, como é que eu percebo? É porque, olha, é impressionante. Sabe quando a gente tem uma ideia que alguém parece que ditou pra gente? Isso é auditivo. Uma vez um colega nosso disse que o seguinte, ele passou, quantas vezes você passa na rua e vê alguém carregando um pacote pesado? Então ele disse que passou, estava com a esposa e viu uma senhora carregando uma cesta básica, um menino. E ele virou e falou assim, e na mesma hora ele dizer que veio uma ideia, para e oferece carona. Era o mentor dele intuindo para que ele desse carona para aquela mulher. Como ele estava com a esposa, foi ela e a filha, e eles foram levar, ela morava numa periferia, ela não tinha dinheiro para pagar o ônibus, e ela ia carregar aquela cesta básica do centro até onde ela morava, que era muito longe. E aí, o que acontece? Como é que a gente percebe essa mediunidade? Ela vem quase que como uma ordem. Por isso que espíritos desequilibrados, eu já vi muita gente, e eu vi um delegado dando uma entrevista, né, numa reunião, numa palestra, numa live espírita, ele dizendo que muitos crimes acontecem e que as pessoas falam assim, eu não sei, quando eu vi eu já tinha feito, eu estava drogada, eu estava bêbada. É aquela ordem de comando. Eu conheci um jovem que ele estava num processo de tratamento para largar as drogas. E ele me disse que ele estava brincando com a filha dele no apartamento da mãe, e ele brincando com a menininha de 2 anos perto da janela. E ele disse que ouviu assim, joga ela. Ele falou, se eu tivesse drogado, eu jogaria. Porque veio com uma intensidade, joga ela da janela. E ele disse, como eu estava limpo, ele disse que sentiu um frio na espinha e abraçou a menina. Aí ele viu o importante de tentar evitar as drogas. Porque com o processo de ativação, superexcitação cerebral pelo álcool, pela droga, entra numa condição energética, né, de abertura de energias e de campo mental, que essa comunicação com espíritos inferiores se torna muito evidente. Então, antes de dormir e ao acordar, em todo lugar que a gente vai, é muito importante fazer uma prece. E o nosso dia a dia é muito puxado. À noite, gente, todo mundo que está sentindo a presença de espíritos, isso que Carol falou é uma caridade. Vamos rezar, chamemos o nosso mentor para nos proteger durante o sono e não permitir que espíritos irmãos, levianos, e ainda não sintonizados no bem, não nos influenciem. Que estejamos protegidos para estudar, para melhorar, para ajudar o próximo, para ter um sono reparador e sintonizado no bem. Então, é muito
É muito importante isso. E a massificação do dia a dia. Por que que o período de pandemia está tão pesado e tão triste? A dificuldade financeira, as crises, as mortes são sofridas, mas sempre existiram. Porque a maioria da população, com medo, desanimada, desesperançada, triste, desesperada, cria uma energia que esses que não são sintonizados no bem estão fazendo a festa. Então, é como diz André Luiz no livro, Missionários da Luz mesmo, que nós podemos, né, aquilo que a gente diz da nossa mente, que as aves de rapina podem passar pela nossa fronte, mas nós não devemos deixar que ela faça ninho nas nossas mentes. Pensamentos ruins, tristeza, mágoa, raiva, vai acontecer, é normal, a gente está sentindo. Por que que eu sinto? Por que que eu estou assim? Por que que fulano fez isso comigo? O que que será que Deus quer me ensinar por eu estar passando por isso? Mas ficar com aquela raiva, com aquele pensamento, fazendo ninho na nossa cabeça, nós criamos sintonia direta para aqueles que são vingativos nos usar até para complicar a nossa vida. Então, os fluidos, o estudo que a gente faz, ele nos ensina o tanto que nós estamos mergulhados no universo de Deus e o tanto que Jesus veio nos dar o exemplo há mais de 2.000 anos, há 22 séculos. Jesus já veio nos dar o remédio, né? Qual que é o remédio? Ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Né? Então, esse é o caminho. E para a gente não ter medo, tudo é possível. Todas as energias, não existe nada que é manipulado. Nada é superior a Deus. Quem endeusa o demônio, o capeta, o diabo, né? Deus é superior a tudo. Deus criou tudo. São irmãos nossos que, feridos e machucados, começaram a machucar. A palavra Satanás e demônio significa, sabe o quê? Caluniador e adversário. Só isso. Deus é a fonte onipresente. Deus é a luz maior. Jesus, o Espírito mais puro, que veio nos ensinar a lei de amor. Nós, irmãos nossos, presos no mal que quer nos causar, são irmãos feridos que precisam do nosso amor. Que assim seja. Que assim seja. Denise, você deu o recadinho da lotação no início, dá o recadinho de novo para nós aí no final, porque muita gente entra depois, por favor. Gente, primeiro de tudo, em nome da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, abençoado pelo nosso mentor, Dr. Pedro Luiz, e uma pleide de luz abençoada. Né? Em nome do nosso dirigente maior, que é o Rodrigo, toda a equipe, né, da diretoria, que a gente tanto agradece. Nós estamos de mudança para a sede da FEAC. E a FEAC agora ela está na rua Paulo Fernandes Costa, número 562, no Primavera 2. Para que nós possamos chegar lá, a lotação do Belo Vale para Bela Vista. Bela Vista, você falou Belo Vale, não. É Bela Vista, passa na esquina bem pertinho, ok? Pode olhar no Google aí, todo mundo olha que vai conseguir chegar lá. Lá ainda está com o nome da Casa da Sopa. Está sendo pintado lá de azul clarinho, mas este sábado agora nós ainda vamos estar trabalhando a mudança. Mas no dia 12, né, conforme o agendamento, porque nós respeitamos as normas sanitárias de isolamento durante a pandemia, máscara, álcool gel, só com agendamento. Porém, estaremos na casa nova a partir do dia 12. Semana que vem, no nosso estudo, a gente reforça isso. Lotação do Bela Vista, para chegar na rua Paulo Fernandes Costa, número 562. E agradecer a cada um de vocês que conosco, pacientemente, humildemente, estamos juntos no estudo. Esse estudo é para todos nós, né? Carol, você quer finalizar alguma coisa? Só falar que a Viviane no início gostou da mensagem, eu vou deixar essa mensagem aqui no Instagram. E eu tinha outra coisa para falar, mas eu esqueci. Se eu lembrar, eu falo.
Inclusive, a gente está fazendo o estudo hoje, quarta, em função do que nós vamos trabalhar amanhã na mudança. Mas quinta-feira da semana que vem estaremos juntos. Agradecemos humildemente a participação de cada um de vocês. E eu queria dizer o seguinte, que tem chegado muitos questionamentos sobre como é que eu descubro se eu sou médium. Será que eu tenho mediunidade? Eu estou sentindo mal quando eu chego nos lugares. Eu tenho interferência. Seja o que for, vamos continuar estudando. Boa prece, boa música, limpar nossa mente. Olha, você não está conseguindo rezar, você não está conseguindo... Canta em voz alta, olha para um lugar bacana, olha para o sol, vai cuidar da terra, planta uma energia. Pede ao seu mentor e a Jesus para te inspirar. Com o tempo, a gente vai sabendo filtrar. Se foi uma energia temporária ou se você realmente está sendo convidado a um trabalho, né? Mas não tenhamos medo, tenhamos perseverança no conhecimento. Que a verdade, conhece a verdade, ela nos libertará. Fazer a nossa prece, Carol? Só falar, eu lembrei aqui, que se alguém tiver alguma dúvida, né, igual você falou, explicou aí que a gente está fazendo com agendamento, qualquer dúvida que a pessoa tiver, pode mandar recadinho aqui no direct que eu respondo depois, tá bom? Isso. Então, vamos fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, agradecendo ao Mestre Jesus e toda a equipe de Dr. Pedro Luiz, a cada um dos nossos mentores e aos irmãos que conosco estão, que toda essa alegria de conhecimento possa transformar em bons pensamentos e em boas atitudes, que as vibrações de amor possam nos fortalecer para nos ensinar a tolerância, a paciência, compreendendo as nossas imperfeições e enxergando no outro alguém como nós, ainda em construção. Que as almas abençoadas do plano maior abracem todos os dirigentes de todos os países. Abençoe e alivie as dores de todos os irmãos que se encontram doentes. Que possam levar alegria e raio de sol nos corações que estão deprimidos. Que levem esperança e um despertar para aqueles que pensam em desistir. Senhor, e que a luz do teu amor, no abraço de Maria, envolva todos nós, encarnados e desencarnados, no planeta Terra, no caminho de mais fraternidade. Somos todos um. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Denise. Obrigada, Valéria. Obrigada, Dani. Obrigada a cada lindinho que está aí nos tolerando. Obrigada, Denise e Valéria. Boa noite a todos. Beijão para todo mundo. Tchau. Deus te pague. Obrigada, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser.